Vale a pena ir para a igreja? Olha, essa é uma pergunta que muita gente se faz hoje, não é? Eu nunca vi uma quantidade grande, tão grande, e com os últimos anos vem aumentando, de pessoas em casa mesmo, pessoas que conhecem a Cristo, sejam elas católicas, evangélicas, que ficam em casa, que não vão com tão frequência à igreja, ou não vão à igreja mesmo, optaram por ter sua fé privada e pronto, sem o culto público, sem o encontro público. Eu entendo, porque hoje você tem muitas coisas nas igrejas, muitas atividades, muitas coisas que às vezes não combinam com a tua forma de pensar, com a tua forma crítica, com a tua visão da Bíblia, do Evangelho, mas eu venho responder essa pergunta com muito amor. Vale a pena sim, vale a pena, essa é a minha resposta. Mas eu vou explicar por que vale a pena você ir à igreja. Primeiro, a questão não é ir à igreja, a questão é ser igreja. Ser eclésia, a comunidade dos chamados para fora. Jesus, nos seus ensinamentos, ele ensina a parte individual que nós devemos fazer, por exemplo, o Pai Nosso, toda a nossa conduta individual, mas ele sempre deixa claro o coletivo. O Evangelho, viver o Evangelho é na individualidade e na coletividade. É um complemento, tá? Como que você vai comungar, ter a ceia na igreja evangélica ou ter a Eucaristia na igreja católica, ou seja, como for o nome que você dê, se você não está em comunhão? Denota comunhão, partir o pão, não é? Tudo isso vem de comunhão. E Jesus ele vai falar, ele vai ser claro que ele deseja uma comunidade. Uma comunidade. Pessoas que juntas creem em Jesus, servem a Jesus e ajudam o outro. Ah, Fabrício, mas isso não acontece. Às vezes a gente vai para a igreja muito para dentro, são muitos eventos que não beneficiam os outros, não pensam no outro, não pensam no próximo. Concordo com tudo isso. Isso é muito difícil. Porém, você é igreja. E muitas vezes a igreja, eu não estou querendo jogar para você a responsabilidade não, mas muitas vezes a gente vê a situação e a gente não tenta mudar, a gente não tenta propor algo, a gente não tenta fazer algo diferente que combine com a nossa visão, que a gente ache que está mais de acordo com o Evangelho. Então a gente tem uma meia-culpa também. É claro que às vezes a instituição é muito mais forte. E mudar de igreja também é uma coisa muito complicada. Mas existem muitas igrejas boas. E existem muitas pessoas boas também. Então dá para você fazer, dá para você tentar. E além dessa questão, você precisa entender que a igreja vai ter sempre o seu aspecto positivo. Por mais que você veja os erros, parece um clichê que eu estou falando, né? Não olha para os erros, tal, não. Olha, você tem que olhar para as pessoas. Mas não veja só os erros. Veja os erros, identifique-os, critique os erros. E não queira cometer, não queira fazer igual, mas veja o acerto também. Veja a parte positiva que a igreja promove. Porque a igreja vai ser sempre imperfeita. Vai ser sempre imperfeita. Eu lembro do apóstolo Paulo falando para Timóteo, só Lucas está comigo. E era uma igreja do primeiro século. Então, desde o primeiro século, a igreja apresenta as suas falhas, tem as suas heresias, tem os seus movimentos. Só vê as cartas de Paulo, dá uma lida que você vai ver. Então, ela nunca foi perfeita. Ela vai ser perfeita um dia. E mais preocupado em ela ser perfeita ou não, é você estar fazendo certo. Você está fazendo aquilo que você acredita. Eu sei que é difícil às vezes. É difícil você tampar os ouvidos para algumas coisas. Você vai ouvir, você vai criticar, mas pense que a sua fé, a sua vida espiritual precisa do coletivo. Precisa do individual também, mas precisa também do coletivo. Por isso eu digo que vale a pena ir à igreja. Creia nisso e fique na paz.